tá, querido? Tá com saudade desse púlpito aqui. A última vez eu derrubei dois copos aqui em cima. Teve outra vez que eu quase derrubei esse púlpito aqui. Eu vou ter que tomar cuidado aqui. O negócio é brincadeira, tá, meus queridos? Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Oh, diga assim para teu irmão: irmão, louvado seja Deus. Você não nasceu, diga assim bem forte. Você não nasceu para ser o melhor. Você nasceu para fazer a diferença. Diga para ele. Glória a Deus. Ele fala bem forte. Irmão, você não nasceu para ser o melhor. Você nasceu para fazer a diferença. A diferença. Queridos cantores, pregadores, pessoas que trabalham na obra de Deus, querendo ser o melhor, todos eles caem. Mas você nasceu, meus amados, para fazer a diferença. Quem faz a diferença fica de pé, porque é Deus que sustenta. Deus. Você vai fazer a diferença. Eu não quero ser o melhor. Eu quero fazer a diferença. Vós sois o sal da terra. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. A igreja está bonita. Como diz o pastor, se tivesse um placar aqui, marcaria 10-0, igreja, jogo. 10-0, igreja, jogo. Eu profetizo que vai ser o jogo que vai ter a menor audiência. Porque aqueles que nasceram para fazer a diferença está na casa de Deus, louvando, agradecendo. Oh, louvado seja Deus! É isso que faz a diferença. É estar na casa de Deus, louvando, agradecendo, servindo Deus, não pelas coisas, mas porque Deus é Deus. Oh, se Ele está aqui nesta noite para abençoar a minha vida e para abençoar a vida de cada um aqui presente. Louvado seja Deus, glórias a Ti, Jesus. Oh, louvado seja Deus. Vamos para a palavra, queridos. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Quando você procura, vai louvando a Deus, vai agradecendo a Deus. Oh, glórias a Ti, Jesus. Oh, louvado seja Deus. Vamos colocar de pé nessa noite? Em respeito à palavra de Deus. Vamos crer que nessa noite que Deus vai falar contigo. Eu creio. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 38 a 41, diz o seguinte: e voltando Eliseu a Gital, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na tua presença, e disse o seu moço: põe panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e acabou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquítidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Pode se sentar. Louvado seja Deus. Queridos,
alimentados. Eu tive um dia maravilhoso. Comi um franguinho com quiabo hoje, uma beleza. Amados, quando todos nós estamos alimentados, a coisa mais fácil que tem é chegar à nossa casa e escolher o melhor prato, a melhor refeição. Quando nós estamos alimentados, nós temos concepção daquilo que vamos alimentar. Acontece diferente quando tem pessoas que não têm o que alimentar. Uma das coisas que dói no meu coração, meus amados, é ver uma criança passando fome. Uma das coisas que faz o meu coração arder é ver uma família que chega em casa e não tem o que alimentar. Uma pessoa, quando ela não se alimenta, o coração dela fica entristecido. Oh, aleluia! A pior coisa que tem, meus amados, é um pai chegar em casa e não tem como levar o sustento para casa. Oh, imagina só, meus amados, o coração desse pai. Imagina bem, meus amados, meus queridos, eu vejo pessoas catando, procurando alimento até no lixo para saciar a sua fome. Porque a pessoa, meus amados, meus queridos, quando ela está desesperada, procurando algo para sustentá-la, ela procura alimentação em qualquer lugar, ela come qualquer coisa, ela quer saciar a tua fome de qualquer forma. Amados, mesma coisa sucede com a fome espiritual. Louvado seja Deus. Repetindo, a mesma coisa acontece com a fome espiritual. Porque quando a pessoa está com fome, ela quer aceitar qualquer coisa para a vida dela. Ela quer comer, ela quer se preencher, ela aceita qualquer palavra serve para ela. Qualquer palavra ela acha que está sendo preenchida, mas está trazendo morte para a vida dela, para a vida espiritual. Amados, é por causa da fome espirituais que pais têm jogado os filhos pela janela. É por causa da fome espirituais que pais têm matado filhos, filhos têm matado os pais. É por causa da fome espirituais que as famílias estão, oh, aleluia, estão havendo desarmonia dentro do lar. É por causa da fome espiritual é que a igreja está vivendo, oh, aleluia, fora daquilo que Deus projetou. Muitas vezes é a fome espiritual. Oh, é por causa da fome espiritual é que nós entramos dentro do campo, dentro da igreja, nós já nos sentindo com mais nada, fica vazio, a palavra já perde o seu efeito. Querido, mas nessa noite eu venho como profeta de Deus. Oh, aleluia, como profeta de Deus, te avisar que nesta noite, ainda que haja fome espiritual nesta noite, eu te digo, o Deus que está aqui vai preencher naquilo que você precisa. Deixa eu repetir mais uma vez, talvez você não tomou posse. O Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite, Ele veio para saciar a tua fome. Oh, aleluia. Pior coisa é passar fome. A Bíblia fala do filho pródigo. A Bíblia não fala que ele comeu as bolotas dos porcos. Mas em Lucas capítulo 15, versículo 16, diz que ele desejava o seu estômago, para o seu estômago, as bolotas do porco. A pessoa com fome, ela faz loucura, meus amados.
versículo 38, que Deus tem mensagem. Eu vou aqui crer nessa noite. Versículo 31 diz o seguinte: e voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na tua presença. E disse ao seu moço: põe panela grande ao lume, lume quer dizer fogo, e faz um caldo de ervas ensopado para os filhos dos profetas. Pessoal, primeira mensagem. E voltando, ele voltou a Gigal. Gigal foi uma terra onde houvera grandes milagres naquela terra. Gigal foi uma terra pela qual os israelitas passaram o Jordão a seco. Em Gigal Deus colocou medo nos inimigos. Em Gigal celebraram a Páscoa e comeram o trigo da terra. Querido, Gigal, a palavra Gigal na tradução do hebraico significa roda, círculo, significa você mover uma pedra. Gigal era uma cidade considerada uma fortaleza, uma cidade onde, quando acontecia a guerra em Israel, Gigal era tido como um refúgio. Eu fiquei esses dias a imaginar, porque Eliseu, ele voltou à cidade de Gigal. Oh, meus queridos, porque ali houvera milagre. Eliseu acreditou que ainda tinha milagre para ele. Oh, aleluia! Ele não pensou no teu coração que os milagres iam mais acabar. Ele poderia ir em outra cidade, mas não. Ele sabia que Gigal tinha um propósito ali, que Deus ali iria operar o milagre. Oh, aleluia! Nesta noite eu te digo, meus queridos, Gigal é um lugar de reflexão. Gigal é um lugar, meus queridos amados, oh, aleluia, é o local do teu milagre. Querido, Gigal acontecia de holocaustos. Gigal também acontecera sacrifício ali naquela cidade. Oh, meus queridos, Israel estava vivendo um momento difícil. Israel estava vivendo um momento de idolatria. Oh, é por isso que até hoje Israel é perseguido. Israel, meus queridos, é considerado um relógio nosso. Relógio nosso. Assim como Israel está vivendo, oh, aleluia, o pecado, a igreja também está vivendo o pecado. Deus só vai restaurar Israel, meus amados, na segunda vinda de Cristo. Deus só vai restaurar Israel na segunda vinda de Cristo. A terra da promessa, mas ainda opera, ainda o islamismo está ali presente, a idolatria está ali presente. É uma coisa que acontecia com Gigal, mas independente da idolatria, independente, oh, aleluia, do pecado, ainda tinha um milagre ali que Deus iria operar. Oh, você está entendendo, meus queridos? Eliseu ainda creu no teu coração, oh, aleluia, que apesar de tudo, o milagre ali iria acontecer. Iria acontecer, ele acreditava. Agora imagina bem, um lugar, tudo isso, meus queridos,
voltando a Eliseu e Gilgal, havia fome naquela terra. Querido, havia ali uma escola de profetas. Havia uma escola de profetas. Estava estudando num lugar que havia fome. E por que nós temos todo o sustento? E por que nós temos todo o apoio e nós não procuramos, aleluia, entender a palavra de Deus, estudar aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida? Havia fome na terra e não tirou o desânimo dos filhos dos profetas. Tirou o desânimo. Estava ali unido, estava ali reunido. E Eliseu acreditava no teu coração, acreditava. Tanto é que aqui nesse texto fala, ele disse ao moço: põe uma panela grande. Panela grande. Imagina bem, você pegar uma panela grande naquela época, é porque você tinha certeza que Deus ia trazer providência. Aleluia! Como profeta de Deus aqui, eu te falo, se tiver crise na tua vida, pega a panela grande, que Deus vai trazer a provisão que você precisa. Mais forte, glória a Deus, aleluia. querido, panela grande, dependendo do que a pessoa vai estar pregando, ela pode significar seu espírito, a sua alma. Panela grande pode simbolizar a tua família. Mas nessa noite, eu quero olhar para o outro ângulo e falar para vocês, aleluia, a mensagem dessa noite, que a panela grande simboliza a igreja. A igreja é o ângulo que Deus está trazendo aqui para a igreja. É o ângulo. Louvado seja Deus. Em João 16:33 diz: eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você acha que era fácil, meus queridos? Aquela escassez, de alimento que havia, os filhos dos discípulos, eles comiam sopa de erva. Eu comecei a pesquisar sobre isso. Por que sopa de erva? Quem sabia, sabe o que é, meus queridos? Pouco recurso, tinha pouco recurso. Quem comia sopa de erva na época, é porque tinha pouco recurso. Porque os ricos comiam comida, tinha comida diferenciadas. Sabe por quê, meu queridos? O coração deles, de quem Deus escolhe, está na obra de Deus. O coração de quem está na obra não está nas coisas, nos bens materiais. O coração de quem está na obra, aleluia, está no sustento e na providência de Deus. Deixa eu repetir. Aleluia. Está no sustento de Deus. É viver a provisão. É servir a Deus, porque Deus é Deus. É Deus que é Deus. Simples assim. Não é verdade? Servir a Deus porque era Deus. Era uma faculdade ali. Havia ensino, havia estudo. O discípulo, alguns textos falam assim, filhos dos profetas. Outras versões são os discípulos dos profetas. Queridos, eram discípulos dos profetas. Pessoas que dedicavam, entregavam a sua vida ali. Louvado seja Deus. Queridos, apesar de toda a dificuldade que existia, ainda continuaram alimentando da palavra de Deus. Apesar da fome, a fome apertava, mas a fome pela palavra de Deus também, aleluia, cada vez mais ficava forte. Aleluia.
Nesse texto a gente aprende, meus queridos, a não olhar a circunstância, mas olhar para Ele. É Ele. É Jesus! É Ele! É Jesus, meus queridos. Oh, louvado seja Deus! Queridos, panela grande também simboliza a união. Quando a gente coloca uma panela, não é verdade? Várias pessoas sentam ali naquela mesa, unindo ali no propósito de se alimentar. Versículo 39 diz o seguinte, ó, vamos para o versículo 39, vamos ver o que Deus quer falar conosco aqui. Então, saiu ao campo para apanhar ervas, e achou uma parra videira brava, e colher dela a sua capa cheia de coloquítidas, um tipo de pepinos bravos, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Imagina bem, queridos, Eliseu, ele mandou um jovem filho do profeta tomar providência. Ele mandou um filho de profeta buscar as ervas ali para que fizesse o ensopado. Estava ali com fome. A panela estava ali preparada. Tinha que trazer o alimento para a panela. A Bíblia diz nesse texto que esse, acredito eu, jovem, foi ali apanhar ervas. E no meio das ervas, a Bíblia fala que tinha uma coloquítidas. Querido, coloquítidas, ela parece um pepino, tem cheiro de pepino, tem um tamanho mais ou menos de uma laranja. E é venenoso. A tradução do hebraico da palavra querotítida significa explosão. Querido, simboliza o pecado, porque o pecado é uma explosão na nossa vida. O pecado, quando estoura, ele, oh, aleluia, atrapalha teus sonhos, atrapalha teu projeto, atrapalha o teu passo, atrapalha, oh, aleluia, aquilo que Deus tem para a tua vida. É a coloquítida. E quantos, no lugar de erva, está colhendo coloquítida para a vida dele, oh, aleluia, pensando que é alimento suave, pensando que é. Eu pesquisei a respeito. Essa coloquítida, ela é bonita, ela é vistosa, dá vontade de você pegar, oh, tá melhor que as ervas aqui, tá melhor. Amado, o Espírito de Deus aqui nesta noite está falando, não vai pelas aparências, oh, aleluia, vai para aquilo que é bom na tua vida. Só Deus tem, que só Deus tem. Oh, pode pôr da palma e glorificar a Deus, porque Deus nessa noite Deus, aleluia! A meia verdade, a palavra profética desse livro, a meia verdade é pior do que a mentira. Já pedi aqui nessa noite. A meia verdade é pior do que a mentira. Você pega essa seita aí, vai achar coisa boa, vai, coisa bonita que os bichos fazem de levar mantimento de casa em casa, bacana, isso é feio. E muitas vezes nós não fazemos. E eles fazem, não é verdade? Se eu pegar algum texto, por exemplo, de qualquer outra seita, eu tenho certeza que eu vou extrair coisa que presta. São as meias verdades. São as meias verdades. É nas meias verdades é que a gente cai. É nas meias verdades é onde está a armadilha. É nas meias verdades é onde tem tropeção. É nas meias verdades. O diabo ele vem mentindo. Ele é verdade. Ele começa aparecendo com a própria verdade. E quando você assusta, você está caído.
você está lá no buraco. Oh, aleluia. É disso que acontece. Oh, eu acredito que ele jovem, ele foi lá apanhar lá, falou kit, foi lá apanhar. Olhou, bonito. O pior de tudo, meus filhos, ele estava com fome. É na fome que nós temos que ter cuidado. Que a gente traze qualquer alimento para a nossa vida. A gente aceita qualquer palavra. A gente aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Opa, é de Deus. Opa, é de Deus. Querido, nem Deus está falando isso hoje. Nem tudo é de Deus. Cuidado com aquela que está apresentando que é de Deus na tua vida. Porque numa hora você cai. Numa hora vai ter morte na tua panela. Vai ter morte. Aí é pior. Aí é pior. Deixa eu falar uma palavra profética para vocês, olha. Nesse texto, tinha uma pessoa muito experiente, Eliseu. Eliseu era uma pessoa influente. Eliseu era uma pessoa respeitada. Os filhos dos discípulos eram pessoas dedicadas. Não vai a pensar que onde você está, que tem pessoas experientes e que não pode ter morte na panela, você está enganado. Porque mesmo assim, teve morte na panela. Teve morte. Havia estudo. Era uma faculdade ali de profetas. Pessoas estavam ali para aprender a palavra de Deus. Querido, outra palavra profética para de vocês. Mesmo assim, tinha a morte na panela. Mesmo assim. Imagina bem, irmão. A morte na panela aparece no lugar que nós menos esperamos que está. Menos esperamos. Mas eu venho como profeta de Deus aqui nessa noite. Porque alguém tem que gritar. Alguém tem que anunciar. E nessa noite eu não tenho vergonha de falar a morte na panela na igreja de Deus. A morte na panela. Só não morreram é porque acordaram. Só não morreram é porque identificaram. Oh, aleluia! O veneno na hora certa. Oh, aleluia! Glória a Deus! Vamos para ele. É forte! Conhecimento, oh, aleluia, a morte na panela, quando nós, isso é pior, queridos, a morte na panela, quando nós não sabemos esperar. Repetir para ficar bem sair daqui bem no céu. A morte na panela, quando nós não sabemos esperar. Fica imaginando Lázaro. Quando Marta e Maria mandaram recado para Jesus. Oh, aquele que você ama. Ali, está enfermo ali, Jesus. Esperavam que Jesus desse o primeiro passo ali naquela hora. Mas Jesus, meus amados, dessa noite, Jesus esperou 2 dias. 2 dias. 2 dias. Imagina bem. O que passou na cabeça daquelas mulheres? Oh, Jesus, era para você estar aqui. Era para você estar aqui, para estar curando aqui Lázaro. Mas você ficou o quê? Esperando 2 dias. Sabe por quê, meus queridos? Jesus precisava 2 dias para se fortalecer na fé. Até para nós nos fortalecermos na fé, nós precisamos de paciência. Jesus esperou 2 dias. É para mostrar para mim e para você que não é no teu tempo, mas é no tempo de Deus. Não é no teu tempo, mas é no tempo de Deus. É por isso. Mas ele chegou.
seja Deus. Glórias, glórias, glórias. Salmo 40 diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, de 1 a 4. Uma parte assim, ó: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 46, 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Oh, aleluia! Oh, louvado seja Deus. Noé, meus queridos, precisou de 120 anos para esperar a chuva. Oh, Moisés no deserto, 40 anos, mais 40 anos para chegar na terra prometida. Louvado seja Deus. Abraão, meus amados, esperou 100 anos para o filho da promessa. No tabernáculo, os discípulos ali reunidos, eles esperavam pelo Espírito Santo. A Bíblia é cheia de promessa de espera. E por que você não vai esperar? Oh, e por quê? A Bíblia, se eu falei ela, são promessas de espera, são promessas. Antigo Testamento, como se diz, ou antiga aliança, era uma promessa da espera do Salvador, é uma espera da graça. É uma espera. Até Deus está guardando a tua libertação. Oh, aleluia! Talvez teve pessoa perto de você falando assim: eu não acredito nos teus sonhos, eu não acredito nos teus projetos. Mas Deus aqui nesta noite, meus amados, está falando, porque Deus espera. Ele espera por você, sabe por quê? Porque Ele acredita no teu sonho, Ele acredita nos teus projetos, Ele acredita nos teus passos. Oh! Talvez nem você sabe, talvez você acha que você não é vitorioso, mas Deus está guardando a tua vitória. E a notícia aqui nessa noite, Ele está, oh, aleluia, preparada, mas para entregar vocês na hora certa. Amém. Louvado seja Deus, como é que Deus é bom. Vamos finalizando aqui, querido. A morte na panela, quando fofoca, me disse, quando a gente não quer que um irmão vai aqui no altar pregar, isso é morte na panela. Está tendo morte na panela. Quando uma pessoa quer cantar melhor que a outra, isso é morte na panela. Quando a pessoa quer ser melhor do que a outra, isso é morte na panela. Isso é morte na panela. A igreja está cheia de igreja do Senhor, está cheia disso. Teve alguém que teve que anunciar a morte na panela. Eu, como profeta de Deus aqui, meus queridos, me coloco na brecha para falar a morte na igreja do Senhor. A morte. Morte. Olha o que aconteceu aqui depois, queridos. Para a gente finalizar. Versículo 41, vamos ler. Vamos que tem mais coisa para Deus revelar aqui nessa noite. Aleluia. Agora vamos melhor. Porém ele disse, algumas versões falam assim, disse Eliseu, algumas versões: trazei farinha e deitai na panela. E disse: tirai de comer. Pessoas falam, colocou para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Querido, eu fico imaginando, eu fiquei pensando que propriedade tinha aquela farinha
absorver o veneno. Tem um estudo que fala que a farinha, ela pode absorver o veneno. Pode. Uma coisa que eu aprendi também, que a farinha, a gente, o padeiro sabe, a gente dá farinha de trigo ali para ir milenar. Para quê? Para a fabricação do pão, não é verdade, irmão? Fabricação do pão. Tá? Querido, a farinha aqui está apontando para Cristo. Porque ele falou, eu sou o pão da vida. Aqui está mostrando que pode tirar o veneno da panela. É Jesus. Ah, mas não pode fazer nada por você. Por mais que eu me esforce, mas eu posso apresentar Jesus de Nazaré. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Farinha. Mas graças a Deus estou feliz. Porque nessa noite tem farinha aqui nessa igreja. Farinha, meus amados, é unção. Farinha, meus amados, é graça. Farinha é poder. Farinha é o milagre que você precisa para arrancar o ódio, para arrancar a tristeza, para arrancar a agonia da tua vida. É a farinha. É a farinha. Mais forte. Mais forte. Coloque mais farinha. Coloque mais farinha. Eu quero unção. Eu quero unção. Eu quero unção nessa igreja. Não existe unção sem farinha. Não existe. Não existe unção sem farinha. Está faltando. Está faltando. Está faltando. Oh Deus, eu quero farinha na tua obra. Despeja aí, Senhor, farinha. 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 Eu falo isso porque eu creio no milagre. Eu creio na tua presença. Oh Deus, derrama farinha. Derrama farinha na tua igreja. Ama. Só para a gente finalizar. Louvado seja Deus. Querido, fiquei na negação. Olha esse dedo, eu fiquei. Eu sou uns 3 dias pensando. O que tinha naquela farinha? Profeta, né? Mas tem cada atitude doida, né? Imagina, ele pegou justamente a farinha e jogou lá dentro. Porque profeta, meus amados, tem que ter atitudes. Porque se Eliseu não tivesse atitude, estaria todos mortos. A morte da igreja é relacionada à atitude. Você não morre. O que tinha naquela farinha? Cientificamente, pelo que eu estudei sobre farinha, e eu fui a fundo, não existe nada que absorva ali. É um ato milagroso que aconteceu. E muitas das vezes nós não acreditamos em atos milagrosos dentro da igreja. Vai fazer uma campanha? Eu não acredito nessa campanha. Vai fazer um trabalho? Eu não acredito nesse trabalho. Eliseu, ele não duvidou. Ele foi lá e pegou logo a farinha e jogou. Que a providência não estava, não é fisicamente na farinha. A providência estava no pão da vida. A providência estava em Deus ali, suprindo a necessidade. O que eu aprendo com isso, queridos? Quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, o milagre acontece. E muitas das vezes, meus amados, de forma absurda. A gente vê que a ciência, em grande parte, ela não é. A ciência não é compatível com a fé. Ela não se explica. Só que o Eliseu criou que ali o milagre iria acontecer. E outra coisa, ele poderia ter pegado aquela panela e jogado
graça é maior do que o pecado. A bênção de Deus é maior do que o pecado. Oh, glorifica a Deus, forte. Só para que o poder de Deus opera sobre o mal. Oh, aleluia! Tem que colocar farinha. Tem que colocar farinha. Oh, louvado seja Deus. Como essa mensagem tocando para a vida de coração? Glória a Deus. Em nome de